Buenas, mundo! Como vocês estão? Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúrio, com mais um oráculo semanal, abrindo caminhos para 18 de dezembro até 24 de dezembro. Bueno, semana de muitas oscilações e tensões e revelações. Não, o ano ainda não acabou, então temos muito para viver nesses próximos 7 dias. E eu chego aqui neste meio de tarde de segunda-feira para compartilhar com vocês, então, um pouquinho sobre o céu da semana e para a gente fazer essa lindeza de abertura de oráculo semanal. Buenas, Lili, buenas, Ni. Buenas para todos que estão chegando e para os que vão assistir depois. Buenas, Fabi. Essa semana já está muito especial porque temos encerramento do Laboratório Curadoria Mercúrio com o ritual Abre Caminhos nessa quinta-feira às 19 horas aqui em Curitiba. As informações estão rolantes no link da bio e quem ainda quiser entrar, todos são muito bem-vindos. Quem não está em Curitiba e gostaria de participar, abrir a possibilidade de fazermos à distância, mas offline, cada um na sua casinha, conectado no mesmo horário, me passando o nome e a data de nascimento, já é suficiente. Quem quiser participar à distância, inclusive os homens são muito bem-vindos para participar à distância, porque vai estar cada um ali na sua casinha. Eu só vou ter os nomes, ninguém vai ficar nem sabendo que você participou de um ritual Abre Caminhos, não é mesmo? Então, essa semana já tem toda essa energia especial aqui nessa equipe a Mercúrio para direcionar, porque a gente comemora também esse solstício de verão na virada do dia 21 para o 22. Todo dia 21 é quando acontecem as aberturas de portais do A Mercúrio. Então, a gente finaliza todo esse processo em grandiosíssimo estilo, fazendo esse ritual Abre Caminhos nessa quinta-feira. Então, vamos ao céu da semana. Muito bem, quero foguinhos e coraçõezinhos para essa live chegar onde precisa. Mulheres do laboratório que estão aí, por favor. Gente, vamos começar falando das maravilhosidades de Mercúrio retrogradando e desse ponto alto que acontece, adivinhem quando a gente fala todo oráculo semanal, sexta, sábado e domingo, sempre é o momento ápice do céu nas últimas semanas. E o que acontece? No dia 22 de dezembro, essa sexta-feira, é que Mercúrio no seu movimento retrógrado, ele, no momento em que ele sai de Sagitário, aliás, o Sol sai de Sagitário e ingressa em Capricórnio, e ele vai retrogradando e eles se encontram antes dele ingressar para o signo seguinte, que seria o anterior Sagitário, o anterior a Capricórnio, eles se encontram, Sol e Mercúrio retrógrado, no ponto zero ali de Capricórnio. Isso dá aquela mesma sensação que já passamos há pouco tempo, quando Mercúrio estava direto, do alinhamento de Mercúrio com o Sol, que traz essa ideia do Mercúrio casime, combusto. Temos aí as nomenclaturas para dizer, eles estão atuando numa força conjunta muito poderosa. Se Mercúrio está retrógrado, ele está passando por uma revisão na comunicação, no vai e vem de informações, a gente tem um momento para ver os erros, para lidar com revelações. Essa pode ser a palavra-chave, o nosso tema aí da semana, desse oráculo semanal. Revelação. E quando a gente vai revelando e percebendo, revendo situações, olhando para elas de novo, numa determinada linha do tempo, a gente vai perceber que chegou o momento de colocar alguns conhecimentos em prática. Sabe aquilo que você vem falando para você mesma? Ah, eu sei, eu preciso fazer,
Isso aqui, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Fabi, vai comentando aí que eu vou costurando. Quando a gente vem com algum conhecimento, alguma coisa que no fundo a gente sabe e que deu aquela enrolada, o máximo que deu, não adianta, porque o céu é imbatível, ele trabalha com o inevitável. Por mais que a gente consiga justificar determinadas situações dessa semana pelo cansaço de final de ano, pela correria, pelas festas, pelos encontros, pelas situações boas e ruins, pelas ordinárias e extraordinárias, chega a hora da prática para todo mundo, né? Final de ano é sempre um bom exercício de prática, nas confraternizações de final de ano, nas escolhas, nas decisões, na hora de colocar os pingos nos is e fazer as escolhas do que a gente vai fazer. Por quê? É um momento que o céu pede esse alinhave, ou seja, o sol saindo de Sagitário, onde ele adquiriu experiências e conhecimentos, iluminou alguns pontos e metas, novos objetivos ou reestruturação dos velhos objetivos, para que a gente torne esse invisível estruturado e prático, trazer o invisível para o visível. E o sol ingressando em Capricórnio, ele traz essa força. Pegamos a bagagem, agora vamos subir a montanha da vida. Então, esse estruturar o invisível, ele tem uma energia muito importante para que essa transição aconteça, que é um cuidado com o respeito, respeito consigo mesma, consigo mesmo, coisas básicas, onde você vai escolher passar os seus últimos dias do ano, com quem você vai escolher estar, cuidar com esse respeito, porque quando a gente está diante da possibilidade de agir com respeito consigo, a gente consegue estar aterrada o suficiente para agir com respeito em relação aos outros e a esse entorno. Então, na falta de respeito ou na presença do respeito, o que a gente tem para essa semana é que inevitavelmente as coisas se revelam. Não é isso que acontece? Quando alguém nos respeita, ela revela algo sobre ela. Quando alguém nos desrespeita, ela também revela algo sobre ela. E o contrário também é verdadeiro? Então, nessa dinâmica de na falta ou na presença do respeito, as coisas se revelam, preste atenção. A revelação, ela é algo que acontece de tempos em tempos, e olhando para essas programações do céu do momento, a gente consegue observar isso com muita profundidade dentro dessa dinâmica, porque é algo intrínseco à nossa comunicação, né? Sempre que a gente precisa realmente trazer uma comunicação à tona, algo precisa também ser revelado. E a revelação, ela vai reunir na comunicação algo que estava oculto, que é aquilo que às vezes a gente intui, a gente pesca, a gente sabe, mas a gente acha que se a gente for lidando mais um pouquinho, empurrando e e fingindo que não viu, que não tá acontecendo, isso vai se acomodar sozinho. E esses próximos 7 dias fala, não, tá aqui. A gente vai abrir essa situação agora. E quando a gente não deixa que as coisas se revelem como elas são, a gente pega toda essa mesma energia do que poderia ser revelado e constrói, no lugar de trazer aquilo que está no invisível, sejam ideias criativas, sejam vontades, desejos, objetivos, ao invés de trazer essa energia para a estrutura, para a matéria, para começar a materialização dos nossos sonhos e desejos, a gente constrói uma bela muralha. E aí o que poderia ser revelado vira uma barreira, uma distância. Aquilo que você teria para ter de conversa, para ser comunicado, aquela decisão ou aquela atitude, aquela ação necessária, acaba se tornando uma dificuldade, um distanciamento, e a falta de respeito se instala. A presença de respeito, então, ela vem quando algumas coisas são reveladas também. E essa dinâmica atua como uma engrenagem. Então,
essa comunicação de respeito e revelação, ela é intrínseca para o nosso bem-estar, principalmente diante dos desafios que a gente vem passando individualmente e coletivamente. Então, explicar isso não é suficiente para a gente dimensionar o que pode ser revelado ao longo da semana. Mas a maneira como a gente já vai sentindo essas questões ajuda a gente a fazer esse aterramento e transformar isso num processo alquímico, em algo até mesmo saboroso de se desfrutar, para que a gente não fique nem se censurando. Fabi está chocada já. Nem se censurando e nem acusando, porque você fez isso, você fez aquilo. Algo bem divertido de se observar, principalmente numa dinâmica aí afetiva ou até em amizades, mas numa dinâmica íntima, é que quando a gente não está associando essas engrenagens na comunicação, quando a gente não está dando espaço para o respeito e a revelação, a culpa vira um recurso, né? Um recurso bem sem graça, bem velho já, uma história muito antiga, essa história de ficar botando a culpa para jogo na comunicação, né? Da acusação, do porque eu tô agindo assim com falta de respeito, porque você fez isso, porque você é assim, porque você não sei o quê. E isso a gente pode fazer tanto internamente quanto em relação aos outros. Nós podemos receber esse tipo de acusação, quanto a gente pode acusar nesse emaranhado inconsciente da nossa eterna aprendizagem de como se comunicar, né? Então, Mercúrio retrógrado, agora fazendo esse encontrão com o Sol também na sexta-feira, isso reverberando para sábado e domingo, pegando ali a tua ceia de Natal, aquele momento do seu núcleo familiar e das suas resenhas e dos seus recursos de comunicação todo, para você colocar isso em prática, porque você vai observar exatamente se o que você tem ali à sua frente é uma muralha construída pela ausência de respeito, ou se é uma revelação, se é um presente que se abre de fato, porque algo foi estabelecido com base no respeito. E esse respeito, ele traz clareza, ele traz luz, ele traz uma ponte para ser estabelecida, para que a gente consiga incorporar determinados aprendizados, mesmo nas relações mais difíceis, onde a nossa habilidade de comunicação na prática também falha. Então, isso vai ser requisitado de uma forma muito pontual, e é interessante que a gente antecipe isso não como uma ansiedade, mas como uma oportunidade, né, de você viver os próximos dias procurando esse lugar de autorrespeito e de soltura para permitir que o que tem para ser revelado simplesmente seja. O que vocês acham disso? Fabi já estava captando aqui, fazendo todo o seu desenho, né? Faz sentido já isso para vocês? Isso que já está se desenhando aí para este início de semana? Então, junto dessa dinâmica, a gente tem aí essa parte da lunação sagitariana, que nos próximos 7 dias está com a sua fase crescente, agora entrando no signo de Peixes. O que é isso? A lua está em Peixes, né? A gente vai ficar emocionada também com um monte de coisa, a sensibilidade, as antenas captando muitas coisas. Então é delicado, porque a gente está passando por processos emocionais e espirituais para empurrar a gente para um crescimento e desenvolvimento, para que a nossa verdade venha à tona, para que as coisas sejam mostradas. E aí isso, de fato, vai crescer aquilo que a gente já está aqui, né? O que você vem carregando aqui, o que tem a tendência a fermentar, seja para fazer um bolo muito gostoso para você compartilhar com as pessoas no Natal, ou seja para fermentar a ponto de apodrecer e você ter que sair de cena.
Porque nesse momento a gente está na oficina de Mercúrio retrógrado, né? E a oficina de Mercúrio retrógrado é conserto, 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 conserto. É reforma. Arrumou um negócio aqui, arrumou errado. Isso acontece dentro de casa, isso acontece na comunicação, isso acontece com as informações, isso acontece com o celular tentando entrar numa live. E isso vai fazendo com que a gente tenha esses pensamentos mais desencontrados também, porque ficamos todos muito sujeitos a cometer enganos. Para mim, Vanessa, particularmente, isso sempre me pega na questão dos atrasos. Eu já tenho um delay natural com as coisas, com o tempo. Quando chega esses determinados trânsitos, eu preciso dar uma bela enxugada nas situações para que eu consiga administrar isso sem tanto cansaço. Até porque determinadas coisas que a gente faz, no meu caso é este trabalho que envolve o emocional e o espiritual, a gente não pode fazer cansado. Então, isso é uma atenção muito especial para essa semana, porque existe toda essa lei do cansaço de final de ano, todo ano a mesma ladainha. A gente simplesmente tem a tendência a virar uma grande esponja e absorver o caminhão de merda do que não foi resolvido pelo mundo e tomar isso para si. Mas tem aquele cansaço essencial, que é o cansaço da mentira, né? De quando você passou o ano se enganando em relação a alguma coisa, algum tema, em qual área da sua vida você está aí mentindo que você vai continuar sustentando, que tá tudo bem, que as coisas vão se resolver. E aí começa a agir ali uma força contra a vida, né? E aquele cansaço só aumenta, não importa o quanto você durma, o quanto você faça exames, o quanto você mude a sua alimentação, enquanto você corra, enquanto você faz tudo isso para tentar se abster deste cansaço da vida. A alma é um organismo vivo também, né? Então, esse cansaço, ele também é um resultado de uma linha do tempo aí de um ano, dos últimos meses, pelo menos, quando deu aquela engrenada nas coisaradas da vida acontecendo, que passou-se a reprimir essa força da alma. O estado delicinha de ser é a força da alma. E começar a fazer muitas coisas que são destrutivas para a alma trazem esse cansaço de uma forma que as coisas bonitas, belas, divertidas, elas simplesmente não chegam à consciência. Parece que elas deixam de acontecer, você passa por cima de uma flor, você passa sem olhar na cara das pessoas, você passa por cima das coisas, porque o bonito, a vida, ela simplesmente não chega mais para os olhos. Aí você passa na correria, igual um trator. E a gente pode determinar aí, pelo menos para essa última semana, que não convém fazer isso por conta de toda essa dinâmica. E onde a gente pode realmente direcionar esses canais de forma a dissolver esses obstáculos e essas muralhas. Então, se a gente passou algumas situações aí recentes sendo hostilizadas, sendo reprimidas, se reprimindo, fazendo isso consigo mesma, trazendo isso... Tchau, meu amor. Trazendo isso para um lugar de evitar realmente olhar para os sintomas, o que vai acontecer? Isso vai começar a enrijecer a ponto de pegar nessas situações que antes eram emocionais, que antes eram sutis e passam a ser físicas, a ponto de produzir realmente um ciclo em cima de um ciclo, de ficar negando tudo que é bom, de ficar negando tudo que vem da vida. Então, por isso que a gente acaba no sentir a vida de forma muito fútil no final do ano. Por isso que todo mundo quer ir pro exagero, pro arregaço mesmo. Porque você começa a sentir um pouquinho mais da superfície densa a partir desse lugar de ir pro extremo, né? De tudo que foi reprimido. Então,
acaba se confundindo o curtir, o aproveitar, com ficar na superfície densa, no fútil, no que não preciso pensar, no que minha cabeça não quer lidar por conta do desespero e do medo de lidar com as dificuldades que o céu não vai parar de organizar e estruturar para que a gente atravesse essa ponte, né? Então, não somente as nossas questões negativas trazem cansaço, né? Isso que é importante a gente observar também, mas a nossa negação para as coisas boas. Michele está dizendo que sente isso quando está com a roupinha da fazedora, a conexão cai forte. E é muito fácil a gente entrar, né, nas nossas dinâmicas, nos nossos papéis, no pautorando, só do pautorando, do fazendo, tem que fazer, tem que limpar, tem que acontecer, tem que resolver, não para. A gente só consegue parar quando a gente se utiliza e solta. E esse lugar da soltura, ele é sempre um mesmo ponto onde a gente vai dar esse restart no programa, onde a gente vai reiniciar o nosso sistema. Isso é extremamente importante para a gente aprender a lidar com os nossos cansaços, seja esse cansaço que vem num grande bloco de concreto na nossa cabeça todo final de ano, seja aqueles pequenos cansaços de situações que a gente sabe que precisam chegar ao fim. E este é o grande ponto. Porque aí na quinta-feira, atenção para quem estiver no ritual Abre Caminhos de quinta-feira, nós estamos sob as nossas cabeças, frequenciando os nossos corpos, com uma oposição de Vênus e Urano. Vênus lidando com os nossos temas de relacionamentos, com a nossa forma de lidar com a arte da vida, com o nosso dinheiro, com a beleza, com todo esse estado delicinha de ser, versus Urano, que quer mais é que se foda e você coloque tudo isso para ir para frente, que é dar o pé na porta, vai lidar com a crise sim, vai lidar com o que está difícil sim, e aí os resultados ficam muito mais visíveis. Como é que a gente veio lidando, né? Porque quando ele se opõe, cada um tá puxando para um lado, tá rolando um tipo de tensão ali. Como é que a gente vai pegar agora? Que tipo de resultado a gente vai ter? Resultados venusianos, resultados uranianos, quebras de contrato, quebras de protocolo, quebras de paradigma, quebra da beleza, quebra do estado delicinha de ser. Então é uma colheita que vem assim de forma muito incisiva, sim, dos últimos meses. Você pode até falar, ai, do nada aconteceu. Mas não foi. E aí, adivinha o que isso exige quando chega no momento ápice da tensão, né? No momento ápice do cansaço. Quando a gente chega no fundo, quando você tá cansada de verdade, é que você faz, não sei. Porra, né? Desisto. Largo mão, não quero saber. E o que é isso aqui? É uma decisão. E quando a gente abre mão, quando a gente solta, quando a gente decide, quando a gente entrega, a gente está concluindo um movimento que ficou ali retido. E aí é isso. Desfrutem dos seus pequenos recessos, das suas férias, dos seus dias com a antena conectada em vocês, para que vocês consigam perceber quais são os tipos de resultados, de fato, desse ciclo, porque é muito favorável e harmônico, sim, a gente olhar sobre essa perspectiva astrológica de que estamos recriando, atualizando as nossas metas, objetivos, sonhos para continuar subindo a montanha da vida com o Sol em Capricórnio, entrando aqui no solstício de verão para poder aproveitar realmente todas essas dinâmicas, para não ficar mais represando, ressentindo e se colocando como alguém que está perdida, sem desejo, sem objetivo válido, sem nenhuma construção, enquanto na verdade o que está por trás disso não é a falta de sentido, a falta de saber o que é. É o medo de
ser desaprovada, é o medo de não ter as tuas crenças validadas, é o medo de ficar sozinha nessa pira que você entrou, que são seus objetivos. Então, esse é o processo de recapitulação, é perceber que não é falta de objetivo, falta de meta, falta de saber para onde ir, falta de perspectiva. É o medo do e se isso aqui não for viável, e se o meu dinheiro não der, e se o meu relacionamento não continuar, e se essas coisas não acompanharem, né? E aí vem um momento de tensão dessa Vênus e Urano realmente colocando isso assim para dizer, independente do que aconteça, você vai ter que soltar estes poréns por trás da muralha. E aí a gente vai olhar então para o nosso, bem resumido aqui esse céu, mas já para a gente pegar o néctar dessa semana astrológica, e olhando agora para o nosso lindíssimo baralho da cura vibracional prática, carta da projeção. Projeção, qual é já... Olha só o que acontece com a nossa projeção aqui, ó, a energia da projeção, saindo pelos poros, várias visões, tudo se organizando ali, porque o que já perceba aí, o que vem na tua cabeça quando a palavra projeção é colocada, né? O que é essa projeção? E na cura vibracional prática diz assim, quanto maior a necessidade de possuir alguém ou alguma coisa, maiores são as ilusões que enredam a sua alma. Esse processo de projeção serve para te mostrar que você está identificado com o objeto do seu desejo, mas não consegue ver quem ou que ele é. Contemple as profundezas da sua alma e deixe que o masculino e o feminino em você se encontrem e travem um diálogo interior. O que eles realmente querem? Ouça o que tem a dizer. Você percebe que está projetando parte desse diálogo em alguém cuja proximidade você deseja? Olhe novamente como essa pessoa é. Ela satisfaz de fato as exigências da sua alma? Se não satisfaz, talvez seja porque você esteja fazendo projeções e exigências em vez de ver a beleza dessa pessoa aos olhos do amor. Anseio e projeção. Visualize e sinta a projeção dentro de você como a idealização que você faz de alguém. Veja essa pessoa como você quer vê-la. A projeção diz, contemple quem você tanto anseia. Veja do ponto de vista dos seus próprios desejos e projete nela aquilo que você precisa. Agora, perceba como você acusa as outras pessoas por terem as características que você nega em si mesmo e transforme essa acusação em autoaceitação. E a afirmação é a seguinte: eu olho de frente as minhas projeções sobre as outras pessoas e as reconheço pelo que são. Eu olho de frente as minhas projeções sobre as outras pessoas e as reconheço pelo que são. Mais uma vez, um resumo do céu do momento. Bem interessante, né? Porque aqui envolve todos esses sentimentos e pormenores que os trânsitos estão colocando aí à nossa frente, a gente perceber as nossas projeções, os nossos anseios, por que a gente culpa ou por que a gente se sente culpada em relação a algumas dinâmicas, por conta dessa necessidade de contemplar essas conexões, né? Então é uma boa reflexão, porque às vezes não é uma pessoa, não é uma situação, mas é uma coisa, é um assunto, é uma área da sua vida que nessa semana tá sob essa influência, essa perspectiva. Já cansada, aí já dá uma projetada maior, já cria uma expectativa mais ampla, já dá uma viajada, já cria uma grande ilusão.
E aí o que temos na nossa mochila? Visto que o nosso cenário ele é um cenário de projeção, nós temos no baralho cigano o livro. O livro está na nossa mochila. Em outra certa vez, já tiramos um livro da nossa mochila, aquilo que pesou durante a semana. E quando a gente tira esse livro e coloca esse livro em cima da mesa, a gente vai ler de novo. Então, o que essa carta quer dizer? Reavalie as situações, leia de novo, leia as letras miúdas, leia o rodapé, não compre, não julgue o livro pela capa. Nem tudo que parece é. Reavaliar situações é você estudá-las para ver o que está oculto. Não é você tentar decifrar o que está na página seguinte. É você estudar aquela página que você está lendo para fazer uma nova interpretação. Sabe vocês que já fizeram o mapa astral comigo? Quando vocês pegam o mapa para ler de novo? E aí você está estudando. E aí você está lendo uma coisa que você já leu com a sua mente, mas quando você foi ler de novo, você falou, uou, essa informação não estava aqui. Mas eu escrevo justamente por isso, para você saber que ela estava ali, mas a tua consciência, ao estudar algo que diz respeito a você, vai te trazer informação como se ela fosse uma novidade, mesmo você sentindo que ela bate com algo que já está ali dentro. E esse é o paradigma da gente revisar as situações, e aí também vem esse livro aí como uma forma simbólica de trazer a atuação desse Mercúrio retrógrado. São grandes lições, e essas lições, elas são inevitáveis para a gente perceber por que algumas coisas ficam em segredo e por que eles precisam ser revelados. Por que algumas revelações acontecem, né? Olhando para esse tema realmente do incorporar o aprendizado com amor, de incorporar essa habilidade de comunicar a verdade, de incorporar tudo isso com clareza, para que esse estado de luminosidade encontre esses espaços para liberar as decisões, para que as decisões sejam feitas não porque, eu estou cansada, porque eu não quero mais lidar, mas que as decisões sejam liberadas porque tem algo sobre mim que eu não sabia e agora eu sei, e é isso que me dá força então para tomar uma decisão, para liberar o outro, para liberar a situação, para me liberar. Então o livro ele vem nesse sentido aqui de fazer uma releitura que seja de um parágrafo, de uma frase, de uma parte, de um capítulo, para reavaliar situações que estão como resolvidas ou como de saco cheio. Tem alguma coisa que não foi vista ainda nessa semana. Não vou apontar o dedo para você, mas eu tô puxando a energia daqui, ó. E essa semana é a oportunidade realmente de fazer essa revisão, esse estudo mais profundo. Porque, inevitavelmente, temos mais uma vez a foice. E a foice, ao mesmo tempo que ela traz este corte amplo, e também traz a colheita, né? É isso que acontece quando você precisa fazer o corte, é um corte de colheita, por isso que é um corte brusco. Se você não colhe, se você não faz o corte da colheita, a vida faz, né? É como você ter realmente, de fato, ali esses frutos maduros que você precisa fazer o corte para levá-los. Se você não faz isso, a vida, a natureza se encarrega, eles apodrecem e o ciclo continua. E esse é exatamente o ponto, né? Neste fim de ciclo, neste encaminhamento para um final de ano, você escolhe o que você vai descartar e o que vai ficar com você. Por quê? Isso vai ser um movimento de decisão brusco. A gente sempre tem a tendência a fazer isso do simbólico da matéria, né, de separar as roupas que não usa mais no final de ano, de fazer aquela grande faxina em casa, de fazer todo esse movimento de descarte, de separar na matéria, para depois perceber que aquilo ali está trazendo um movimento muito mais profundo de coisas que ao longo do ano você segurou ali para não lidar.
E aí vem aquela temporada de férias, que você acha que você não vai precisar mais pensar nisso, mas lembra que a vida continua acontecendo. E acontece um monte de bafo, um monte de loucura, um monte de coisa. E é exatamente isso. Como a Lili coloca aqui, se você não escolher, a vida vai fazer a escolha por você. A vida age ou você age? E quando a gente vai agindo, a gente consegue fazer este combinado, esse conciliamento, este acordo com a vida, que não é uma barganha, e a vida envolve toda a nossa egrégora espiritual, a nossa equipe, que são esses combinados. Agora eu vou agir assim. Eu preciso de uma brecha para que isso aqui se desenvolva por este caminho. É possível? Não, não é possível. Então agora eu preciso continuar agindo de uma outra forma. Mas eu preciso fazer cortes para ter movimento de ação. E aí a gente vem com a nossa tríade quentíssima, quenturinha do baralho de Maria Padilha. Primeira situação. Essa carta, ela sempre me chama uma atenção assim de real. A carta do malandro, né? Carta do malandro. Roubo, perdas ou desgaste ou pessoa perigosa. Ai meu Deus, quem será? Não se preocupe, pode ser inclusive você mesmo, você mesma. E esse é o ponto, né, da gente olhar aqui para essa carta e entender que tem que ter aquele cuidado. De novo, olha a letra miúda, cuidado com o golpe tá aí, quem quer. Olha para o que você estiver assinando, não faça as coisas com pressa, de eu preciso ir, tô atrasada, e assinou uma grande merda. Não faça nada sem olhar realmente para aquilo ali com atenção, com respeito, para que não haja um desgaste, para que você não não abra porta para se lá adentrar, para você não estar no meio da rua e levar tuas coisas porque você estava com pressa e não estava presente. Então tem sim essa atenção, né, de assuntos aqui que vão falar desse cuidado com as interferências, mas também tem essa atenção de olhar para a sua própria conduta em relação ao quanto você pode estar tentando ser malandro com algumas situações e acabar se envolvendo em situações, eventos e assuntos que minam a sua segurança pessoal por conta dessa falsidade que também vem de si, né? Então tem essa atenção aí com esse princípio. Tudo começa no princípio do desgaste, no princípio de uma certa falsidade. Agora, se é para falar de malandro, daí você vai para aquela máxima, né? De malandro é malandro, mané é mané. E aí você vai trabalhar, então, toda essa energia, entendendo que existe um jogo sempre. Você precisa entender qual é a ética com a qual você joga esse jogo dessa semana. Porque aí vem esse ponto aqui da notícias distantes por caminhos distantes, acredito que também tenha vindo na semana passada, mas aqui num outro contexto. Essa situação ela pode vir de trás, né? Essa situação não necessariamente seja algo que se apresente de agora, dessa semana, uma situação que você já está vendo que está te desgastando, já está interferindo aí no rolê. E aí, essa notícia distante por caminhos distantes é aquele assunto que parecia que estava lá. Ele vem essa semana, dá aquela mexida e você fala, opa, qual que é o meu papel no jogo mesmo? Quem que é malandro, quem que é mané aqui nessa situação? Para você conseguir entender que isso já vem de um tempo e isso exige viagens ou mudança de vida. Pode sincronizar para quem vai viajar, como justamente no momento em que sai, se desloca, muda a frequência de uma cidade para outra. Olhar também para essa atenção de cuidado com o movimento que você faz de viagem, para não entrar realmente nessa boiada coletiva de sair alucinada e justamente para o inevitável, né? Ir para aquela coisa de ficar preso em situações demoradas e complicadas e desespero e aquela coisa toda que todo mundo adora enfrentar no final de ano. Tem essa parte simbólica básica, assim, na matéria, mas também tem essa situação de olhar para o tipo de mudança de vida que você está
se propondo e se colocando a fazer agora, e nessa tríade tem justamente essa questão de você perceber que tem muitas variantes ainda. Se por muito tempo essas interferências aconteceram, nessa semana você pode criar variantes, você pode criar ramificações, você pode mudar de ideia. Você pode estar com uma viagem marcada e perceber que tem alguns sinais ali que estão falando que isso está meio instável e que vai ser necessário remarcar. Você pode estar com uma ideia, uma programação aí muito bem estabelecida e de repente algumas situações estão falando, ó, para a tua segurança, você poderia alterar isso um pouquinho, você pode de repente combinar de não ir mais com aquela pessoa que você pensou. Então tudo isso aqui que eu estou criando são cenários de possibilidade. O contexto é, existem elementos de interferência que fazem com que as coisas, os problemas fiquem um pouco mais ocultos. Isso não vem de agora, isso já está instalado como uma programação, mas é passível de ser visto durante essa semana. E para que você esteja em segurança, para que você esteja no seu papel, para que você esteja jogando o seu jogo, você vai olhar para isso com clareza, com atenção, entendendo que não dá para se meter em situações sem revisá-las e deixar para que os outros cuidem disso por você, né? Vendo também que a gente acabou de tirar esse livro da mochila e que a gente tem aí uma decisão, um corte, algo para ser feito. Fabi, não se desespere aí porque você vem em segurança para cá pro laboratório. Tem nada de mandar carinha desesperada, que seja por outros motivos. Bueno, me contem aí como é que chega essas informações para vocês. Vai fazendo sentido, e aí a gente vai revisar o que se revela, olhar para esse cansaço de uma outra perspectiva e olhar para as nossas projeções e fazer com que essa tríade aqui seja flexibilizada pela nossa atenção, pela nossa visão além do alcance, pela nossa maestria em se colocar presente. E sorte de quem estiver no ritual Abre Caminhos à distância ou presencial, porque a proposta é justamente essa, que a gente celebre todos estes acontecimentos deste ano com essa grande presença e luminosidade, como se a gente de fato fosse casar com a gente mesma. E eu acho que essa é a máxima daquilo que a gente pode fazer e se preparar para comemorar depois de todo o pautorando desse ano. Ainda não chegamos no final, este ano ainda temos um oráculo de Natal, né? Próxima segunda-feira, dia 25, vai ser o último oráculo semanal de 2023, depois a gente deve mudar um pouquinho dessa dinâmica, mas reforço o convite aqui para o nosso ritual Abre Caminhos na quinta-feira. E minha agenda de mapas astrológicos está com lista de espera para março de 2024, então se atentem aí quem quiser fazer revolução solar e mapas astrológicos. Eu ainda trabalho essa semana muito para fazer as entregas que estão rodando para finalizar 2023 redondinha. E quem ficar com alguma dúvida, estiver interessado em algum dos atendimentos, no ritual Abre Caminhos dessa quinta-feira, é só mandar um direct, dar um alô, que a gente proseia. Bueno, graças pela presença de vocês, graças a quem chega depois. Lembrem-se de curtir e comentar e compartilhar para fazer essa energia de Abre Caminhos sempre girar. Besitos, ótima semana, ótimas celebrações e até a próxima. Graças.